Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aí a mais um vídeo no nosso canal. Nesse dia que nós queremos falar sobre o papado, sobre o Papa Francisco, né? Eu quero pedir a vocês que nos ajudem a divulgar, né, o nosso canal. Só temos vocês para nos ajudar, nada e ninguém mais. Tem pessoas que fazem até lista de transmissão, fico muito grato. Isso é fundamental para fazer o nosso vídeo, esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então, se você puder, manda esse link para os seus amigos, nos seus grupos, recomende. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e nos ajude, então, a chegar a mais pessoas, né? Pois bem, a gente vive esse tempo na igreja, né? Tivemos a morte do Papa Francisco. Eu não sei quando esse vídeo vai ser lançado para vocês, porque a gente vai falar primeiro sobre o conclave e depois. Então, assim, como eu não sei o futuro, pode ser que você esteja vendo este vídeo e nós já tenhamos um novo Papa. Mas eu quis deixar para fazer mesmo depois o vídeo sobre o Papa Francisco. Hoje a gente ainda não tem. Hoje é dia 3 de maio, então não, ainda estamos. A Sé ainda está vacante, então não temos ainda um Papa, né? Mas a gente quer comentar então o papado de Francisco, e quanto mais distante da morte dele do evento, tanto melhor para a gente poder ver e entender o que realmente foi o papado de Francisco. Algo um pouco complexo ainda de entender. Em que sentido? A compreensão de um período, a gente precisa sair muitas vezes desse período para entender como ele, o que se passou ali de verdade. E está muito recente, a gente não entendeu ainda, né? Tantos documentos da igreja tem aqui do Papa Francisco, enfim, tanto o que ele deixou escrito, as atitudes, a gente vai demorar um tempo ainda para entender de fato o Papa Francisco. Hoje a gente entende melhor Bento XVI, mas na época ali a coisa ainda era um pouco confusa. A gente precisa se distanciar de certo modo daquele fato histórico para poder compreendê-lo melhor, ainda mais se tratando de igreja católica. Pois bem, a gente vai comentar um pouco alguns aspectos do papado de Francisco aqui, e quero pedir a vocês que enviem esse conteúdo para as pessoas, né? Enfim, eu recebo meus amigos aqui mais uma vez comigo para a gente poder conversar um pouco sobre o Papa Francisco nesse tempo tão diferente não, nesse tempo extraordinário que a Igreja vive, que é a morte de um Papa e a eleição de um outro Papa. Pois bem, na verdade, o Papa Francisco, ele não era muito, ele mesmo dizia que não gostava muito assim de estar muito no Vaticano, não gostava muito de toda aquela a questão da estrutura, enfim, sempre prezou muito, que é muito bonito dele, como ele prezava pela pobreza, da pobreza evangélica, e era uma pobreza verdadeira. Você tem, por exemplo, pessoas que defendem, né, dizem defender os povos, mas na verdade não defendem. Líderes políticos, por exemplo, fazem muito isso. Você vê, por exemplo, vídeos de líderes religiosos, né, temporais, né? Você pega aí um Fidel Castro, enfim, que comendo carne, usando Rolex, enquanto toda a população ali, a população de Cuba, passando fome. Mas o Papa Francisco, embora acusado por muitos de progressista e essa coisa toda, vivia uma pobreza verdadeira. E assim, são atitudes pequenas, muitas vezes, que nos revelam isso. Eu nunca observo o discurso das pessoas. A gente tem que observar muito mais atitudes. E algumas atitudes, por simples que sejam, elas representam muito mais. Quando o Papa Francisco esteve aqui, por exemplo, no Brasil, o repórter filmou, mostrou os sapatos dele gastos. Isso representa mesmo que um homem que não estava ligado ao bem material e que não era da boca para fora, era realmente. A começar pela escolha que ele faz de Francisco. É o primeiro Francisco I. A gente não chama de Francisco I porque, sendo o primeiro, a gente não usa o primeiro, mas Papa Francisco. Esse amor aos pobres que tinha, esse cuidado com os pobres. Então ele quis mesmo colocar o Francisco para recordar o santo, né, o santo italiano, no caso São Francisco de Assis.
E também toda a questão da ecologia, sempre se mostrou preocupado. No próprio documento que a gente tem aqui, a Laudato Si dele, né? Ele fala sobre o cuidado da casa comum, ele traz muito essa questão ecológica, isso era um tema para ele também importante, e essa relação com o São Francisco de Assis, que ele também trabalhava. Pois bem, quando uma outra atitude curiosa, né, quando o Papa é proclamado Papa, ele sempre vem com toda aquela indumentária característica, a roupa vermelha, os sapatos vermelhos, e ele de cara já renegou tudo isso, usando simplesmente toda aquela batina, aquela roupa branca, apenas aquela roupa branca que ele usava, e com uma cruz peitoral, e de uma maneira muito bonita, chama muita atenção a atitude que ele pede ao povo que rezasse por ele. A gente percebe muito essa humildade que vai caracterizar bastante o papado de Francisco, no sentido de um homem do povo, um homem que estava no meio das pessoas, gostava de ouvir as pessoas, estar com as pessoas. E muitas atitudes dele já revelaram isso, né? Por exemplo, na própria Cúria Romana, ele coloca leigos, deu maior poder aos leigos dentro do Vaticano, e trabalhou mesmo muito a questão dessa valorização do leigo dentro da igreja, a ponto de chegar na questão da sinodalidade, em que a realização de sínodos para ouvir aquilo que o povo tinha a ser dito, e aí então tomar as decisões ouvindo também aquilo que o povo tinha a dizer. Como a gente falava sobre a igreja, né, falava agora há pouco para vocês no vídeo anterior que a igreja é uma monarquia, mas o povo sim tem o direito de falar, enfim, embora não seja determinante aquilo que o povo diz. Então ele trabalhou bem essa questão da sinodalidade. Mas de um modo bastante antagônico, curioso e interessante, é que a igreja não deixou de ser monarquia. Por mais que ele tenha essa característica de ser um papa aberto ao povo, com cuidado com o povo, de olhar o povo, ninguém fez mais motu próprio do que o Papa Francisco, né? De mão, ele decidiu, isso vai ser assim, isso vai ser dessa maneira, mostrando mesmo que a gente está falando de uma monarquia, a gente está falando de um monarca que exerceu o seu poder, até porque para fazer as reformas que ele se propôs a fazer, ele precisaria, né? Seria mais fácil, mais direto para ele trabalhar desta maneira, né? Tal qual um presidente faz um decreto, por exemplo. E ele trabalhou muito com isso, né? Ouvindo a população, é claro, mas quem determinava, né? Quem determina é a alta hierarquia da igreja, aquilo que vai acontecer. Nisso aí tivemos bastante bagunça, bastante polêmica, a tratar, por exemplo, da discussão que houve sobre sacerdotes, os sacerdotes ali daquela região da Amazônia, por não ter padre, quase não ter padre ali, poderem se casar, né? Aliás, sacerdotes poderem se casar, não, investir homens casados para o sacerdócio naquela área específica. Região da Amazônia, é engraçado porque assim, sempre para tratar o problema da Amazônia, no sentido de que é uma região isolada e tal, eles tentam, às vezes se fala de medidas meio, não vou dizer absurdas, talvez não absurdas, mas extremas, né? Por exemplo, a questão dos mais médicos, né? Começaram a trazer médicos de fora para, vão mandar, na época do governo Dilma, os médicos para os rincões, enfim, né? Aquele tratamento paliativo que às vezes não resolve muita coisa. Mas no fim isso não foi para frente, né? A igreja, os padres continuam sendo no Ocidente celibatários, à exceção do que a gente falou sobre a igreja do Oriente, os padres, não os bispos, mas os padres podem se casar. Mas é bonito isso do Papa Francisco na questão dessa abertura ao outro. E há um elemento aqui, até para a nossa reflexão, que ele é interessante, que é justamente essa tensão que vai haver, que existiu no Papa Francisco, que existe e existirá na igreja, e que existe também no nosso coração. Que é a tensão, que eu posso fazer uma comparação aqui, da mãe. A mãe, ela dá afeto, carinho, amor por um lado, e pelo outro lado ela corrige, ela puxa a orelha, ela chama atenção. Se a mãe, nós conhecemos mães, vocês devem conhecer mães que só quer dar carinho, abraço, afeto, e a mãe não quer corrigir o filho. Se estraga o menino, certo? Não dá certo. A educação dele fica aquém, o menino fica mimado, o menino fica, enfim, suportável, não tem convívio social, o menino acaba, aí ele apanha na rua, né? Não é repreendido em casa, é repreendido na rua. Vai apanhar muito na vida por causa disso, porque uma mãe não está ali simplesmente para dar carinho, abraço, afeto e presentinho para o menino.
E também a gente tem, se você tem uma mãe que não acolhe, não ama, não dá afeto, não dá que você não cria, você casa cria um monstro, né? Um monstro. Uma pessoa indiferente, uma pessoa fria, sem amor materno, né? Como é complicado a quem não recebeu, né? Filhos que não receberam amor materno, por exemplo, ou não tiveram uma figura que representasse a mãe, ao menos. Então vai haver uma tensão de que, ora, eu vou acolher, colocar no meu colo, beijar e amar, ora, eu vou repreender, chamar atenção e puxar a orelha. E essa tensão, ela precisa estar presente dentro de nós, ela precisa estar presente dentro da igreja, e ela precisa e vai existir. Naturalmente, nós somos tendentes a mais um lado ou a mais outro, ou ao outro lado. Alguns são mais rígidos, outros são mais acolhedores. Mas a gente precisa sempre trabalhar isso dentro de nós para que o menino saia bem criado lá no fim das contas. Por que eu estou contando toda essa historinha? Vai haver essa tensão dentro da igreja, e isso é perfeitamente natural. Talvez um papa puxe mais para um lado, puxa mais para o outro. É notório, é óbvio que o Bento XVI tinha uma preocupação e um trabalho muito maior com a questão doutrinária. Isso tem consequências boas e ruins. O Papa Francisco tinha uma preocupação muito mais com a questão do acolhimento, uma igreja aberta. Vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim nisso. Certo? Se puxar para um lado ou para o outro, não tem jeito. Só quem viveu essa tensão de maneira perfeita, na verdade não viveu a tensão, que tinha isso muito resolvido dentro de si, é o próprio Deus. Em que Jesus dizia, eu vim para confirmar a lei e os apóstolos. Não vim para excluí-las. E por outro lado ele dizia, olhe que as prostitutas e os cobradores de impostos te precederão no reino dos céus. Sendo ora aberto, acolhedor, ora doutrinário, ora entendem. Então você tem essa tensão sempre muito presente. É claro que o Bento XVI quebra para um lado, né? É claro que o Papa Francisco para o outro. E não há nada de errado nisso, né? Isso é desta maneira. Fosse Deus me livre, Deus te livre, mas fosse você o Papa, você o Papa ou eu, a gente viveria essa tensão e ia tentar ir se resolvendo aí em relação a isso. Eu conversava com um padre uma vez que ele tinha uma visão bastante interessante. Ele dizia, Vinícius, eu acho bom que ora seja um papa mais, digamos, aberto, ora seja um mais doutrinário. A igreja precisa, porque acaba uma puxando para um lado e outra puxando para o outro. Quem já exerceu liderança sabe muito bem isso. Qualquer liderança que a gente vai exercer, a gente acaba deixando algumas coisas muito positivas, mas outras também, excessos negativos, faltas, né? É por isso que, por exemplo, não é interessante que um padre, opinião minha, um padre fique durante muito tempo numa paróquia. Porque um padre ele pode ser muito bom nisso, naquilo, mas, por exemplo, ele não dá atenção, não gosta muito de juventude. A juventude daquela paróquia, ela morre. Certo? E assim sucessivamente. Ele foi maravilhoso, mas, claro, ele não tem tudo. Só nosso Senhor Jesus Cristo tem todas as virtudes. Então esse padre vai ter essa dificuldade, isso vai ficar um pouco em suspenso. Não tem jeito. Não dá para dar conta de tudo. Como diria o Bento XVI, né? Deus utiliza instrumentos insuficientes para fazer a sua obra, mas ainda assim Deus está realizando. E a igreja de Francisco, digamos assim, né, do Papa Francisco, era uma da igreja aberta, de acolhimento, enfim. A ala, digamos, o pessoal católico médio ali, né? Vez por outra ele vai se arrepiar mais um pouco, vai assustar com algumas questões como aconteceu, o pessoal mais tradicionalista vai às vezes ter um pouco de dificuldade com isso, mas acaba chegando numa população que às vezes vai entrar e se aproximar e gostar mais da igreja e tal, porque viu maior esta abertura. Só que chega um determinado tempo, um determinado ponto, que se a igreja começar a se abrir demais, ela deixa a igreja, ela se caracteriza e vira uma outra coisa. Se ela esquecer a sua moral, enfim, se ela começar... Entendem? Então, eu só quero deixar esse ponto de reflexão, que isso é perfeitamente natural e é assim que é e pronto, e acabou. Né? Essa tensão ela é necessária e ela vai continuar acontecendo daqui até a volta de Jesus. Porque é desta maneira. E a mãe, sendo a igreja mãe, ela vai viver essa tensão. Ela vai apresentar, vai viver essa tensão. E vai repassar isso, né? E um papa e um líder vai viver isso também. Então, isso é perfeitamente natural. Né? Não há problema em relação a isso. E ao sucessor de Pedro, neste tempo, nós tivemos um papa, Papa Francisco,
né? Tivemos um Papa que era um Papa da Igreja Aberta. Pode ser que a gente tenha um Papa mais doutrinário daqui a pouco, e a gente vai viver também aquilo que o Espírito Santo quer designar através daquele homem que é assessor de Pedro, daquela maneira, puxando a igreja, trabalhando algumas outras coisas ali. O próximo Papa não sei quem é, mas vai ter características melhores e piores do que Francisco. Certo? E ainda assim o Espírito Santo vai agir sobre ele. Às vezes as pessoas esperem a igreja, assim, tem uma visão muito infantil da igreja, de como o processo acontece, e isso faz uma confusão muito grande na cabeça dessas pessoas. Então, buscando aí sempre esse equilíbrio, que é algo bastante complicado, certo? De que uma hora ou para o outro o negócio vai sair fora da... Vai ter uma certa dificuldade, enfim. E aí, continuando, nós temos pelos escritos, por aquilo que deixou, um Papa aberto, um Papa do amor, né, que se abria a acolher o outro, a aceitar o outro. E isso é muito bom e interessante. Foi assim que nós vivemos esse tempo, esse papado de Francisco. Uma coisa que ele se propôs e que à época era um grande problema referente, duas questões, né, referente ao papado de Bento XVI, foi tanto as questões referentes à reforma da Cúria. Eu lembro conversando com alguns amigos de igreja, e aí um amigo fazia um comentário assim: vai lá o Papa Francisco perder anos da sua saúde tentando reformar a Cúria. Porque assim, a Cúria dava muito problema, e ainda dá e vai continuar dando, claro. Mas a Cúria que está ali para ajudar ao Papa a governar com as suas funções, enfim. O Papa Francisco faz uma reforma interessante e realmente ele conseguiu. Ele se propôs, ele falou que ia fazer e ele fez. E isso foi muito positivo. Mudou a nomenclatura, né? Colocou a questão da prioridade à evangelização para ser um órgão que dá mais assistência, né, às igrejas. Aqui houve também abertura aos leigos, que foi uma coisa interessante, importante também. A estrutura foi simplificada, serviço então às igrejas particulares, o foco foi então mudado e foi dado uma nova constituição. Então ele melhorou muito a Cúria. Papa Francisco leva, digamos assim, esse mérito através dessa melhora da Cúria, que era palco de sucessivos problemas na época de Bento XVI. Tratou as questões referentes a abusos infantis e todas aquelas outras questões com mão de ferro, o que foi bastante interessante, dando suporte às pessoas que porventura sofriam algum erro, algum crime feito por alguém do clero, por exemplo. Então ele teve uma mão firme numa ideia de uma tolerância zero, mesmo referente a isso, e que foi uma questão bastante importante que ele conseguiu fazer também. Algumas coisas ainda são confusas para a gente poder entender o papado Francisco, a gente, população de um modo geral, em que sentido? A imprensa ela faz um trabalho que não é mostrar a realidade ou a verdade, ela quer construir uma narrativa. E aí ela quis construir uma narrativa referente ao Bento XVI, de um intelectual chato, fechado, um homem rigoroso, ruim, que não valia nada. Até nazista colocaram o Bento XVI, colocando a roupinha com o símbolo do nazismo que ele usou quando era criança, porque ele era alemão, enfim. E assim tentaram pintar um Francisco progressista, um Papa das minorias, enfim. Mas, na verdade, a coisa funciona de uma maneira... As pessoas têm uma maneira de ver, os mundanos, pessoas do mundo de um modo geral, que não estão ali, não estão na igreja, não entendem a coisa de um modo espiritual. O que é mais importante para esses dois papas é a igreja, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de sua doutrina, do ponto de vista do acolhimento ao próximo, e não uma questão de direita ou esquerda, ou progressista e conservador. Só que as pessoas hoje, o mundo vive essa divisão e quem olha só enxerga tudo, ou à esquerda ou à direita, e não consegue enxergar para além disso. Então colocaram o Papa Francisco numa questão de progressista, mas o olhar do Papa Francisco estava muito além, era muito maior do que isso, ainda que pudesse comungar de uma ou outra coisa, ou que tenha tido atitudes que parecia ora mais à esquerda e ora mais à direita, mas se você tentar fazer uma leitura do Papa Francisco puramente por esse viés ideológico, você não consegue entendê-lo. Porque olha, ele faz críticas de um lado, ora também fazia críticas ao outro lado. Né? Se ele fosse esquerdista de verdade, não seria um homem que condenava o assistencialismo, que é uma das coisas mais importantes para a esquerda, por exemplo, que foi contra, né, o assassinato de crianças
no ventre de suas mães, foi contra a ideologia de gênero, e assim sucessivamente. E assim foi o seu papado, um papado bastante longo, fez alterações referentes aos cardeais, redistribuiu um pouco os cardeais mundo afora. E aí, assim, sempre haverão polêmicas, o acordo que ele fez, por exemplo, com a China, enfim, sempre haverão polêmicas aí referente a isso. Isso é um fato. E nesse sentido, claro, tiveram polêmicas, sim, claro que tiveram. Uma que às vezes as pessoas já não lembram muito é a questão do Pachamama, em que era uma mulher esculpida, né, um símbolo de uma mulher esculpida, e aí teoricamente que chamavam de Pachamama, que seria a Mãe Terra, que seria uma deusa andina da fertilidade. E aí esculpiram, e aí teve um momento lá no Vaticano, eu não cheguei a ver vídeo, nada disso, mas isso rolou, todo mundo sabe que isso aconteceu, e aí falaram que reclamaram de que era um símbolo religioso, e o Papa Francisco tinha abençoado a Pachamama, que era um símbolo religioso, deu um auê danado, né? Que se referia, na verdade, à Amazônia. Se vocês chegarem lá no Museu do Vaticano, no fim do Museu do Vaticano tem uma parte dedicada à Amazônia, que Papa Francisco é aqui da América do Sul, né? E tem essa questão toda voltada para a ecologia, enfim, ele tem essa preocupação. E aí tem lá todo um museu dedicado à Amazônia, muito feio, por sinal, de um mau gosto danado. Isso é uma questão pessoal, tá, gente? Eu achei aquilo muito feio. Mas tem toda uma questão da ecologia, enfim, ele tem essa parte lá do Vaticano, com alguns símbolos, algumas coisas, isso está lá. É o fim do Museu do Vaticano. E aí rolou toda essa polêmica referente a isso, né? Teve até teve uns 2 homens que pegaram o símbolo, jogaram no rio, aí teve um problema, ele foi lá, mandou pegar o símbolo e trouxe de volta para o Vaticano, deu um problema aí referente a isso, e houveram outras polêmicas referentes a isso. Isso, na verdade, não significa nada, não significa muita coisa. Lembrar o seguinte, o próprio Papa João Paulo II, São João Paulo II, teve problemas com relação a isso. Ele teve um determinado momento que tem gente que diz que isso é mentira, tem gente que diz que isso é verdade, mas rola o fato de que ele teria beijado, por exemplo, o Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, que seria numa questão de um diálogo interreligioso. Aí a gente entraria numa discussão se caberia um papa, dentro daquilo que a igreja entende como diálogo interreligioso, beijar um livro de uma outra religião, né? Porque, enfim, salvo engano, não chegaria, não poderia, o diálogo interreligioso não se estenderia a tanto. Mas assim, eu não estou dizendo isso. Seria uma discussão sobre esse determinado assunto. Ou que ele teria recebido, então, isso parece que recebeu mesmo, as cinzas chagadas de Shiva, no dia 5 de fevereiro, em Madras, né, e que também foi uma questão muito polêmica. Por que eu estou trazendo isso? Primeiro eu falo do Papa Francisco, depois eu falo de um santo. Essas coisas, sendo elas certas ou sendo elas erradas, não vou entrar nesse mérito, isso vai acontecer. Né? Vez por outra, uma declaração polêmica, alguma coisa, isso acontece, isso não tem como. Vai dar um probleminha, vão fazer narrativas referentes àquilo ali, é aquilo, não é aquilo. Isso vai acontecer em qualquer papado. Só que isso não tem nada a ver com a infalibilidade papal. Isso não tem nada a ver com ele ser ou não ser o sucessor de Pedro, porque ainda que vez por outra deu uma varada na água, o próprio Pedro deu muita bobeira ao longo da sua vida, foi chamado até de Satanás para o nosso Senhor Jesus Cristo em um determinado momento, porque estava querendo que Jesus desistisse da cruz. Só que a infantilidade das pessoas não consegue muitas vezes alcançar isso. Você tem 2 alas. Aquelas que, com o perdão da expressão, passam pano para tudo que o Papa faz. Qualquer coisa que faz, eu vejo gente fazendo comentário do Papa, nossa, mas num esforço hermenêutico para tentar justificar isso ou justificar aquilo, não prezando pela própria realidade dos fatos. Entende? Que ele pode ter errado, feito alguma coisa, se excedido, e tá tudo bem. Isso tá tudo bem, vai ser assim mesmo, qualquer papa que for lá, que estiver, vez por outra, vai ter alguma coisinha, um determinado momento, isso não era bem assim, peço desculpas, falei demais, falei de menos, não deveria estar ali naquele momento. Entendem? É assim. Não tem como, não tem jeito. E existem outras pessoas também que achar que tudo bem, tá tudo certo e que é dessa maneira.
Pois bem, e todas essas polêmicas. Talvez do papá dele a questão mais polêmica foi a questão da bênção aos casais homossexuais. O que acontece aí? Isso arrepiou todo mundo na época. O pessoal, a imprensa, meu Deus, que maravilha, não sei o quê, é um novo tempo, vai ser melhor. E o tradicional assustado com aquilo e tal. Tá, o que tem disso aí? Primeiro o seguinte, não dá para abençoar uma relação homossexual. Pelo simples fato de que não dá para abençoar pecado. Pela doutrina da igreja, ao longo desde sempre, relação homossexual é pecado. Né? Não estou sendo preconceituoso, não entendam bem, você que me escuta, não se trata disso, não tem nada a ver isso. Mas é pecado. Pela doutrina da igreja, é pecado. Pronto, acabou, não há o que se dizer em relação a isso. E ponto. Agora, aí depois ele veio numa determinada entrevista e falou, porque não dá para abençoar. Não tem como abençoar a relação. Aí ele disse o seguinte, olha, na verdade, não é que eu estou abençoando, não é para abençoar a relação. O que está sendo abençoado é uma pessoa e a outra pessoa. As pessoas estão sendo abençoadas e não a relação em si. Né? Porque realmente não tem condição de abençoar a relação homossexual. Não tem. Né? E essa abertura não, mas essa mudança doutrinária, isso não vai acontecer. Certo? Então, é isso. Aí ficou toda aquela polêmica, aquele zum, ele falou isso, a coisa começou então a fazer um determinado sentido, digamos assim. Mas essas questões, elas vão acontecer sempre. Probleminha aqui, probleminha lá. Por quê? Como eu falei, é aquilo que é a reflexão que eu trazer para vocês. O Papa Francisco quer essa igreja aberta. E certamente essa foi uma maneira que ele encontrou de chamar as pessoas que são homossexuais para a igreja. E olha, é o lugar delas. A igreja é o lugar dos homens, dos héteros, de todo mundo. Eu acredito nisso e é assim. E aconselho as pessoas que porventura me procurem, falam assim, sou homossexual, não vou sair, não quero, não sei o que. Olha, você não pode comungar. Não pode. Mas esteja na igreja, tenha vida espiritual, reze, busque Nosso Senhor, só Deus pode te julgar o que é verdade. Entende? Só que as pessoas não conseguem ver essa coisa que é tão simples com essa clareza que necessita, que é necessário. O seguimento de Cristo vai nos obrigar, todos nós, a fazer renúncias aí. Vai de cada um até onde o que você quer deixar em função de Cristo. E é assim e ponto. Entende? Agora falo com vocês, não é nada de preconceito, não é nada disso. É de uma coisa simples, é uma questão doutrinária. Certo? Então, sempre vai ter isso. E o Papa Francisco, o que ele quis dizer com isso? Olha, ele está convidando essas pessoas abençoadas, não as uniões, mas as pessoas individualmente abençoadas, para estar dentro da igreja. E é um conselho que eu acho que a gente tem que dar mesmo, para absolutamente todo mundo, independente de libido, independente de qualquer coisa, dentro da igreja. Agora, assim como os casais em segunda união que não tiveram nulidade nada disso, também não podem comungar. Assim como as pessoas que vivem uma sexualidade desregrada, também não podem comungar. Assim como as pessoas que usam métodos contraceptivos que a igreja não aprova, também não podem comungar. E ponto. Isso é doutrina. Não dá para mexer nisso. Mas estejamos na igreja. Você pode rezar o terço, você pode, enfim, participar da missa, você pode participar de um grupo. Certo? Mas agora, furar a doutrina a gente não vai. Essa é a mãe. A mãe que abraça, a mãe que acolhe, mas a mãe que puxa a orelha. Então a igreja, por um lado, precisa acolher e amar, mas ela não pode deixar de ser quem ela é. Não há resolução para isso. Nunca vai ter uma resolução. Porque é um elemento tensional, ele existir e vai continuar existindo. Porque o próprio ser humano, ele é tensional. Nós vivemos sob uma tensão muito grande. Né? Ora você tem que ser para um lado, ora você tem que ser para o outro. Ora você tem que, entenda a minha fala, ceder à carne. Em que sentido? Não no sentido do pecado, no sentido do ruim. Às vezes você precisa descansar, às vezes você precisa viajar, às vezes você precisa cuidar de você, às vezes você precisa jejuar, acordar de madrugada, às vezes você precisa acordar mais tarde. Tem dias que você está muito cansado, vou tirar uma semana de descanso, tenho que cuidar do meu corpo, tenho que cuidar de mim. Né? Eu tenho que cuidar também, cuidar da minha aparência, fazer a barba, por exemplo. Né?
Tem que cuidar de mim, eu tenho que ceder ao corpo nesse sentido positivo da palavra. Ora, eu tenho que acordar de madrugada. Ora, eu tenho que acordar mais cedo. Ora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ceder ao espírito. Fazer não aquilo que eu quero, aquilo que eu devo. Se você puxar muito para um lado, o negócio não dá certo. Se você puxar muito para o outro, o negócio dá certo. O ser humano tem esse elemento tensional e vai ter para sempre. Porque há em nós um corpo e há em nós um espírito. E só nosso Senhor Jesus Cristo viveu perfeitamente essa união. A gente está junto, trabalhando aqui, né, dia após dia, para viver adequadamente esse elemento tensional que está em nós todos os tempos. Né? Sobre os nossos desejos, que não cederemos aquilo que é ruim, né, de nenhum modo, mas que precisamos ter um ajuste aí com aquilo que também é espiritual, para viver em Deus, para viver e exaltar o espírito, mas não dá para matar o corpo. Né? Entendem? Então essa tensão ela vai existir, porque o ser humano ele é tensional, e essa tensão está na igreja. Né? Olhando por esse lado e vendo dessa maneira, fica muito mais fácil entender essa confusão que esse pessoal arruma numa coisa que é puramente simples. Né? E aí é de uma maneira interessante o Papa Francisco, ele é muito devoto de Nossa Senhora, e eu falei no podcast, isso me marcou muito. A Papa Francisco, na época da pandemia, sai do Vaticano, né, da Basílica de São Pedro até Santa Maria Maior, para pegar o Salus Populi Romani, rezar com o ícone de Nossa Senhora, a pé, rezando, com o texto na mão, segurança atrás dele, naquele tempo em que não tinha ninguém na rua de Roma, todo mundo escondido dentro de casa com medo do Covid, para rezar com o ícone, pedir pelo povo. Né? O Salus Populi Romani é aquela atribuída à pintura São Lucas, é um ícone miraculoso em que um determinado papa, um determinado tempo, passa com o ícone pela Itália e acaba a peste de uma maneira miraculosa. Né? Era um homem espiritual. Era o homem que mais falou no demônio, por exemplo, né? Chamando a atenção para o combate espiritual, enfim. Um homem de muita oração. Né? Houve relatos importantes referentes a um homem de muita fé e de muita oração. E vai ser enterrado em Santa Maria Maior, devido a a devoção à Nossa Senhora. De certo modo, ele foi bastante diferente, embora não tenha nada a ver ele ser enterrado em Santa Maria Maior, primeiro que é uma das 4 basílicas da igreja, e segundo que não são todos os papas que estão enterrados no Vaticano. E aí ele é enterrado em Santa Maria Maior devido à sua grande devoção à Nossa Senhora. Né? E Francisco combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Né? Agora vejamos, né, o que o Senhor tem preparado para nós e para a sua Santa Igreja. Certo? Eu acho que fica essa reflexão sobre o Papa Francisco. Agradeço a vocês que nos assistiram aí sobre essa reflexão sobre o nosso Papa. Quero de modo especial dedicar este vídeo pela alma do Papa Francisco. Eu rezo pelo Papa absolutamente todos os dias, faz parte das minhas orações perpétuas, rezar pelo Papa e pela Igreja, rezando sempre a Nossa Senhora, pedindo a ajuda, a intercessão, e assim eu continuarei rezando pelo próximo Papa. Talvez já temos um Papa, eu não sei quando você vê esse vídeo, mas continuaremos a rezar pelo Santo Padre, o Papa, para que Pedro o instrua, o ilumine e o abençoe. Certamente será um homem especial, certamente será o homem certo para este tempo. Envie este vídeo aos seus amigos, nos ajude a evangelizar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.